Olá pessoal, estamos começando mais um informativo econômico do Cicobi Paulista. E aí professor, tudo certo? Tudo bom, João? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí para fazer mais um bate-papo interessante, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar de pessoas, do mundo e como é que isso afeta a nossa economia. E é interessante, né, professor, que bastante dos assuntos que a gente comenta aqui são assuntos que quando a gente está ali no início da vida não, né? Mas ali no período de adolescente, que a gente aprende na escola, a gente vê tão superficialmente que a gente não acha que tem mais nada além daquilo, né? Por exemplo, hoje a gente vai conversar sobre demografia e às vezes a gente estuda na escola e a gente só vê, é uma ciência que estuda a população, as pessoas, só que a gente não sabe o quanto isso impacta na nossa realidade e hoje a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso, né? Exatamente, porque a demografia, quando você viu lá na aula de história ou de geografia, dependendo do seu currículo, medir as pessoas e quantas são. A gente pode pular essa parte, tudo que você estudou na escola em 3 minutos, que é, olha, antes da Revolução Industrial a gente não subia a mais de 900 milhões de pessoas no mundo, porque existia a miséria, a fome e nada funcionava tão bem. Veio a Revolução Industrial, o mundo saltou para 1 bilhão, 2, 3, e a gente está chegando no final do século XXI perto de 9 bilhões de pessoas. Então, em 200 anos, a gente fez o que o homem não fez em 8.000 anos. Só que tem alguns impactos econômicos, uns impactos sociais que a gente vai discutir hoje e ver como é que está o mundo, como é que está o Brasil, como é que isso funciona. Professor, eu achei até interessante, por mais que tenha sido um assunto já visto, mas voltar lá atrás para entender essa questão que você comentou da miséria, né, da Revolução Industrial e tudo mais. Isso, na verdade, influenciou as pessoas a entenderem, eu tenho dinheiro, eu posso colocar mais alguém nesse mundo. E assim, é lógico que os dados dependem de país, a maioria deles vem da Europa, porque na época existia algum tipo de controle ali, mas era comum as pessoas viverem até, em média, 45 anos. E se a gente for pensar os filhos, a mortalidade ao nascimento e a mortalidade antes do que a gente chama de pré-adolescência aqui no Brasil, era muito grande. Então as pessoas tinham 5, 6, 7 filhos, e quantos filhos você tem hoje? Acho que 2, né? Porque o processo era muito diferente. Com a Revolução Industrial, onde a pessoa consegue regularmente ter um salário e passa a trazer comida regularmente em casa, muda. E por isso esse boom da população, né? É até interessante, professor, porque assim, teve esse boom, né, da população, então por conta das condições melhores, mas hoje em dia a gente cada vez mais também consegue ter condições melhores, só que parece que o efeito está voltando ao contrário, né? Teve esse boom, né, que era naquela época que todo mundo tinha, você pergunta às vezes, sei lá, meu pai, o tanto de irmãos que ele tem, eu tenho um, ele tem tipo 8 irmãos, entendeu? Então você vai vendo esses pontos e hoje em dia você vê cada vez mais tá diminuindo, só que as condições são melhores. O que tipo, influencia nesse momento a ser desse jeito? Então, é um ciclo, né? Porque antes todo mundo queria ter família e poucos tinham a possibilidade de ter. Quem ou fazia parte do exército ou parte do reinado e conseguia ter família. O resto tinha esses problemas que a gente falou aqui com relação à miséria. Vem a Revolução Industrial, existe uma classe média cada vez mais crescente. Isso traz, de alguma forma, vários tios e tias, né? Se você for pensar, meus pais tiveram 5 filhos. Mas antes disso, os pais, né, os meus avós tiveram 8, 9 filhos. E por que isso? Porque eles conseguiam sustentar. Quando você melhora a qualidade de vida, um outro passo que veio é a educação. E quanto maior foi o nível educacional das mulheres, elas se tornaram de alguma forma mais independentes. Mais ou menos nos anos 60 vem os anticoncepcionais e aí muda a chavinha. Não era engravidar a cada 2 anos, era engravidar quando julgava necessário. E a mulher passou a querer primeiro uma carreira, primeiro a estrutura, não só quantidade, mas qualidade da estrutura familiar. Isso foi mudando. Você tem 2 irmãos? Não, um irmão. Só. Vocês são em 2. E esse é um ponto interessante. O terceiro eu não deixei ter. Então, e esse é o ponto, né? Se você for pensar assim, se 2 pessoas tiverem 2 filhos, você está abaixo do aumento demográfico. Porque, segundo o IBGE, você precisa ter a cada 2 pessoas, pelo menos 2,1 pessoas, para você conseguir ter o aumento da população. Porque nem todo mundo vai viver até os 70, 80 anos. Sim. E, de alguma forma,
a morte prematura de alguma dessas pessoas vai fazer a população parar de crescer. Então, você não só... A sua família está bem. A média do brasileiro hoje é a cada 2 pessoas, 1,5 filho. E aí a gente começa a ter algumas mudanças demográficas. Mas não é só no Brasil. Se a gente for pensar no mundo, tudo isso está acontecendo. Você tem alguns lugares onde cresce fortemente a população ainda, sul da Ásia e a África subsaariana. O resto do planeta, o pessoal está mais ou menos como a gente aqui. Né? E, professor, mesmo assim a gente está atingindo esse número alto que está sendo de 9 bilhões. Nós vamos atingir 9 bilhões até o final desse século. Nossa, e 9 bilhões... gente... Isso impacta no que, professor? Chegar a um número tão alto como esse em tão pouco tempo, que nem você comentou, demorou nem 8 mil anos, a gente está fazendo em 200. Exatamente. É um desafio tecnológico, é um desafio do ponto de vista econômico, social. Sei lá, só para ter mais ou menos ideia, a Nigéria, que tem 10% do nosso território, que é um país na África subsaariana, eles têm a mesma população que a gente. E daqui a 10 anos eles vão ter 260 milhões de habitantes e a gente vai continuar aí nos 220. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Quais são os recursos, os saltos tecnológicos? E isso que assusta um pouco. Em alguns lugares tem uma estrutura muito boa, como na Europa ou no Japão, e a população está diminuindo. Em outros lugares a população ainda está como era o Brasil nos anos 50, só que a infraestrutura ainda nenhuma. E aí tem os desafios para a gente... em lugares como esse, professor, que nem você comenta da Nigéria, né, que fica ali na África subsaariana, está crescendo tanto assim. Então, a população de lá seria uma população jovem que está vindo de agora. Não tem muita presença, assim, de pessoas mais de idade lá? Não, então, são jovens e são 2 fatores, né? 2 fatores que fazem a população crescer. Ou a expectativa de vida aumenta, né? Outro dia quando a gente estava vendo o texto, eu fui pesquisar. Tinha uma manchete da Folha de São Paulo de 1907. Caminhão desgoverna e acerta casa de idosa de 42 anos. É verdade. Eu dei até um print ali. O que é? Em 1907, quem tinha 42 anos era idoso. Porque qual que era a lógica? A lógica ela casou com 18, 20 anos. Teve um filho. O filho, com 20 anos, teve outro filho, ela já era avó, né? E vó significava idoso, porque as pessoas viviam até os 50, 50 e pouco. E o que a gente está tendo nesses países? Ainda uma fertilidade por mulher muito alta, acima de 4, e a expectativa de vida aumentando. Então, eles estão crescendo a população muito mais rápido do que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil. Você teve um crescimento muito forte nos anos 60 e 70, mas a expectativa de vida não aumentava. A gente tinha em média ali 61 anos, 62 anos, mas a população crescia por causa dos filhos. Agora, a população nossa continua crescendo porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Sim. Quem nasce hoje no Brasil tem uma expectativa de viver até os 80 anos, apesar da expectativa média nossa ser um pouco abaixo. Quer dizer, quem nasce hoje, de acordo com a tecnologia, os remédios, deve viver mais. Tá aumentando com o tempo, né? Esses dias eu vi uma notícia também, estavam falando aí que as próximas gerações vão conseguir viver até os 100 anos por conta dessa questão de tecnologia, medicamento, cuidados com saúde. Se você for ver as grandes fintechs, né, nos Estados Unidos, qual é o foco deles? Saúde. Qual é o foco da Apple? Saúde. Da Microsoft? Saúde. Da Google? Saúde. Porque esse povo vai viver mais, vai precisar consumir esse produto. Porque assim, na minha geração, se for ver assim, sou de 2000. Foi uma geração... Ah, novinho ainda aí. Já tô me sentindo um jovem senhor já. Mas, se for ver, foi uma geração muito marcada por, muita porcaria. Em questão de alimentação e, enfim, até um pouquinho antes, mas eu sei que eu cresci comendo McDonald's, todas essas coisas assim que tem, assim, não que seja porcaria, mas fala, alimentos nesse tipo, assim, né? Extremamente Sim, açúcar, industrializado, tudo passava por uma máquina. É diferente, já que você pega as histórias dos meus pais, assim, não, vinha tudo, nada, entendeu? Falam, tudo que passa por uma máquina já é considerado... Sim.
E aí eu acho que hoje em dia, se for ver, a maioria dos produtos ou é sem açúcar, ou é sem glicose, ou é sem isso, ou sem aquilo. Até produtos normais, assim, você vai comer um chocolate, já é uma preocupação. Você vai tomar um refrigerante, já fala diminuir os valores de açúcar. Você vai fazer qualquer coisa, já tá nisso. Então parece que tem já essa ideia de que quer ser mantido a vida ainda mais. Então você imagina quem vai nascer, que já vai nascer nesse berço de que tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção. Sim. Então acho que há essa ideia, né, de querer promover ainda mais a longevidade. Saúde, porque só que todo esse fenômeno das pessoas viverem mais ou de nascerem menos tem uma coisa chamada bônus demográfico. Uhum. E esse talvez é o maior desafio de todas as economias. Como é que elas fazem para passar o bônus demográfico? Principalmente das economias mais recentes. Porque se você for pegar a França, que é um país que se desenvolveu, hoje é rico, ele teve o bônus demográfico de 80 anos. E o Brasil tem um bônus demográfico de 30 anos. E aí são alguns desafios para a gente conseguir vencer esse processo. Quando se abre o bônus demográfico, é a maior possibilidade do país enriquecer. E quando se fecha o bônus demográfico, a possibilidade do país voltar a crescer economicamente ou de alguma maneira se tornar mais rico, diminui. E esse talvez é o grande desafio. Sim, essa questão do bônus demográfico seria o que, professor? Marcado pelo... Como que fecha essa ideia, assim? Vamos lá, que aí fica mais fácil. Pensa assim, lá o Brasil dos anos 60, a gente tinha para cada uma pessoa que trabalhava, 8 pessoas dependentes. Normalmente, você estava falando a esposa e 7 filhos. Né? Porque você tinha muito... Então, qual que é a possibilidade dessa família enriquecer? Muito pouco, porque é um salário e um monte de gente trabalhando, um monte de gente dependendo dessas pessoas. Quando se passou essa geração e todas as pessoas trabalhando, eles começaram a ter menos filhos. O Brasil, justamente no seu nascimento, olha que legal, nos anos 2000... Eu vim para quebrar paradigmas, né, professor? Eu vim para mudar o mundo, né? O Brasil, quando chegou nos anos 2000, ele atingiu o quê? A dependência inversa. Para cada 51 pessoas trabalhando, tinha 49 dependentes. Então já não era nem 1 por 1, era menos do que 1. Ali é a abertura do bônus demográfico. Porque pensa numa casa. Se você tem uma pessoa trabalhando e 3 dependentes, é mais difícil juntar uma grana. Sim. Aí vamos imaginar que as crianças atingiram uma idade adulta e a esposa e esses 2 moleques foram trabalhar. Então você passa a ter 4 pessoas trabalhando naquela casa. A possibilidade dessa casa enriquecer é maior, concorda? Porque são 4 salários entrando ao invés de 1. Para um país é a mesma coisa. Quando você passou a ter 51 pessoas trabalhando para manter 49, isso está diminuindo ainda mais, estamos hoje em 56, mas você tem mais pessoas produzindo riqueza para manter aquelas ali. Isso é a abertura do bônus demográfico. Então, em 2000, quando você nasceu, você ainda era dependente de seu pai e de sua mãe, mas a grande maioria dos brasileiros não eram mais. Fez esse ciclo e o que é o fechamento? Só para a gente... Depois a gente discute o meio. O fechamento é que, em algum momento, a quantidade de dependentes volta a aumentar. A nossa expectativa é que ela vá até 37, né? 37 dependentes. Depois ela volte a subir, 38, 39. Só que esses dependentes que estão aumentando não são mais as crianças, são os idosos. Né? E aí, de novo, voltando nessa mesma casa, se você passa a ter, sei lá, o pai lá que mantinha, virou idoso e começou a viver da aposentadoria, não mais produzir, e gastar um monte com remédio, o que acontece ali? Diminui aquela capacidade de produzir, de acumular riqueza naquela casa. Porque as despesas começam a aumentar. Porque você tem menos pessoa trabalhando, mas ao mesmo tempo você tem gastos maiores com quem não está. E isso passando então para um ambiente assim maior, no caso o país, aconteceria da mesma maneira, assim, o país a gente vai ter que analisar o quantas pessoas que tem ali dentro daquele país que estão contribuindo ativamente para construir economicamente tudo que a gente conhece. Exatamente. Então a gente não conta com uma criança e nem com uma pessoa idosa que não tem condições físicas muitas vezes de fazer algum tipo de trabalho. E como as pessoas estão tendo cada vez
menos crianças e estão vivendo cada vez mais, em 2030 é a expectativa que tenha mais idosos no Brasil do que com crianças com menos de 14 anos. Que aí é o que fecha a janela, no Aí caso. fechou. Aí... E se fechar uma janela para abrir de novo? Então, só existem Porque duas... demora o tempo, né, para reverter a situação assim, porque aí vai ter que começar a ter mais crianças novas, né? Aí até as crianças crescerem, começarem a trabalhar e aí... existe assim, a maneira mais drástica de abrir novamente a janela é uma guerra. Eu espero que nunca aconteça, né? Já corta aí que o professor tá criando guerra. Em 2030, o professor Bertoncello declara guerra para crescimento e abertura de janela. Mas o que acontece? A guerra, de alguma maneira, une os mais velhos, eles morrem em uma quantidade maior, e aí você abre de novo, e num final de guerra as pessoas voltam a valorizar a família, e isso de alguma maneira muda. Mas se não for isso, você precisa de uma mudança cultural. Mas a mudança cultural é você ter um ambiente tão bom do ponto de vista estrutural que a mulher volte a falar assim, não, eu gostaria de ter 3 filhos. Sim. E aí... Professor, mas então você acredita que até por isso possa vir essa alta de investimentos para a questão de saúde, para ter essa longevidade, para tipo uma pessoa que é considerada idosa hoje, que não consegue fazer um tipo de serviço, num futuro, na verdade, uma pessoa com a mesma idade ainda consiga fazer algum tipo de serviço por conta que a saúde ainda vai estar mais intacta, ainda, sei lá, uma pessoa de 70 anos vai conseguir ainda trabalhar. Você acha que é pensando nisso também, essa ideia? Sim, porque se a gente for pensar, vários países fecharam já a janela demográfica. O primeiro que fechou foi a Rússia, tanto que esse fenômeno é chamado de cruz russa, que é quando você cruza, né? Você passa a ter mais idosos do que crianças. Mas o segundo foi o Japão. E é curioso, isso é uma notícia que saiu faz uns 3 ou 4 anos. Na época da pandemia, que estava aquele problema, eles têm um problema da população já está diminuindo. Não é só que tem mais idosos, mas a população economicamente ativa não quer ter filho. Tem cada vez menos criança, e mesmo as pessoas vivendo mais, você tem de alguma maneira uma diminuição, porque um dia você morre, né? Não tem jeito. E os enfermeiros daquela época que precisavam daquela questão da Covid, eles estavam usando armaduras tipo Homem de Ferro, não Homem de Ferro, né? Imagina principalmente a sustentação de braços, joelho e quadril. Porque um enfermeiro sozinho estava conseguindo levar uma pessoa na mão, de uma maca para outra. Só que o enfermeiro tinha mais de 70 anos e estava trabalhando. Então é essa tecnologia, não só da qualidade, mas também da capacidade motora, porque a idade vai chegando, as costas vão doendo. As coisas já dói hoje com 23? A minha não dói ainda não, bicho. Rapaz, então tudo está bem. Mas sim, eu acredito que cada vez mais a gente vai estar usando a tecnologia para que não apenas as pessoas vivam mais, mas que elas continuem a ser produtivas, porque caso contrário... porque às vezes é mais fácil investir nisso do que mudar a cultura novamente para ter o pensamento de ter mais filhos e é tudo, assim, é tudo aquela questão que a gente sempre conversa, né, de saber o que vai ser do futuro, a gente faz as previsões, mas a gente vai ter que analisar, mas baseado no que se vem hoje falando... e tendo tanto investimento para isso, a ideia é que realmente a preocupação seja essa mesmo, de poder ter tecnologias que ajudem, que façam que essas pessoas, mesmo mais velhas, continuem contribuindo ativamente, né, para a economia. Esse é o caminho, porque já se tentou, principalmente se a gente for pensar no começo dos anos 2000, onde a população europeia começou a diminuir, Alemanha, Itália, Espanha, qual que era a ideia? O que se pensou na época? Vamos dar um bônus. Para todo filho que nascer, o governo pagava alguma coisa. E é curioso, e as pessoas que viviam na Europa, mesmo com o bônus, decidiam não ter filho. Porque não é só pôr o filho no mundo e pegar 3 mil euros. O problema é, essa criança vai ter que crescer, quer dizer, é para o resto da vida. E as pessoas começaram a ter cada vez menos vontade desse compromisso de ter um filho e tal. E professor, quando a gente fala dessa janela aberta às vezes a gente sempre escuta em outros termos, né? Quando a gente vê, sei lá, no futebol, janela aberta, é sempre sinônimo de oportunidade.
né? Então, assim, é sempre um sinônimo de que dali pode se tirar algo bom. Nesse caso, quando a gente fala de janela aberta, nessa questão demográfica, tem algo de bom que a gente possa fazer enquanto isso para crescer ainda mais o país, antes que tenha isso de ser fechada? Sim, exatamente. A esperança é a mesma, né? A janela abriu e aí você vai fazer. Então, no nosso caso brasileiro, a nossa abriu em 2000 e deve fechar perto de 2030. O que significa? Nós temos 30 anos para virar primeiro mundo. Se caso não vire, a possibilidade de continuar enriquecendo diminui muito. E aí esse talvez é o nosso problema. A gente está em 2023, né? A gente já utilizou 23 anos, o Brasil melhorou, mas a gente está muito longe de ter a infraestrutura pronta. Porque quando se fechou a janela demográfica na França, na Itália, no Japão, estava tudo pronto. Né? Ferrovia pronta, autoestrada pronta, a população com uma renda média muito alta. Então, por mais que seja ruim para a economia, para a população não é. Né? Eu brinco sempre assim, no tempo que eu morei na Itália, eu aluguei um lugar que era, o nome do proprietário chama Niccolò, não esqueço. Ele imagina assim, ó, dois casais tiveram um filho, que se casaram, e esses dois casais que eram os pais deles, teve um filho, que foi ele. Ele tinha já mais de 40 anos, nunca tinha trabalhado na vida, mas tinha 4 imóveis na cidade, 2 casas na montanha, uma casa na praia. Então, apesar dele nunca ter trabalhado, o acúmulo, né, da riqueza da família acabou caindo em uma única pessoa. E é curioso que ele se casou e teve o quê? Um filho. Então, a vida dele não é ruim, a vida do filho dele não será ruim, mas ele vai, de alguma maneira, vivendo daquilo que foi construído. Sim. Agora, imagine se fosse o inverso, né? Fosse de famílias que não tivessem essa infraestrutura e que você sozinho tivesse que cuidar de 4 avós sem renda. E aí a vida fica mais complicada. Sim. Então, o ideal seria que o Brasil aproveitasse esses 30 anos para virar país de primeiro mundo. 30 no caso, quando você fala, assim, só deixar claro, é até 2030, né? Que já passou 23. Já passou 23. A gente não tem mais 30, a gente só tem... A gente tem 7, 8 anos pela frente para conseguir... Depois que o casal faça uns 3 filhos para ajudar, então, professor. A minha parte eu fiz, eu tenho 4 filhos, então não dou para... Não, tá certo. Então, Bruno, já pode... Abrir o forninho de novo. O Bruno tá atrapalhando. Fazer a janela. Não, Bruno. Não, mas é interessante, né, professor, ver por esse lado assim, porque é até engraçado, que eu falei, quando a gente tá na escola, a gente só imagina que a demografia só é citada para dizer quantas pessoas tem, quantas são de até tal idade, mas não que isso tenha um impacto até na questão do país de crescimento, né, economicamente falando. Você pode crescer basicamente de 2 formas. Ou com o aumento da base demográfica, que era antigamente, você tinha muitos filhos, esses filhos têm que comer, vestir, enfim, ir para a escola, uma série de coisas que de alguma maneira cria esse aumento da economia. Ou o aumento da produtividade. O aumento da produtividade tem a ver com ensino básico de excelência, Sim. Muitas pessoas na faculdade produzindo coisas novas. Então você cresce aumentando a produtividade ou você cresce aumentando as pessoas. A gente já viu que a quantidade de pessoas no Brasil não deve aumentar mais. A gente precisa... Tá na hora da produtividade. Porque tem bastante pessoas, agora a gente tem que trabalhar essas pessoas, né? Fazer com que elas possam ter acesso a tudo isso. Porque imagina, talvez o nosso problema é assim, a gente está quase terminando o nosso bônus demográfico e ainda tem cidades que tem problema com creche. Né? E você fala, oi, mas não está mais nascendo tanta criança, né? Qual que foi o problema? E aí o problema é que depois disso a gente tem que pensar em aumentar casas de repouso, Sim. atendimento ao hospital, e aí é o complicado da história. A gente tem um sistema único de saúde, né? Que é o SUS, que tem como base o recolhimento do INSS. Quando você vai numa creche, a relação é assim, um monitor para cada 5 crianças. Se tem 6 crianças,
ela dá um jeito. Se tem 7, o negócio vai. Se tem 10, ela joga uma bola ali no meio, a molecada se vira e o processo funciona. O problema é que, se você for pensar em uma UTI, é um enfermeiro para cada 5 leitos. Não pode ter 6, senão um morre. Uhum. Né? Então, os gastos do governo vão aumentar. E aí, nesse momento, o que você precisa? Ó, vamos se organizar antes para não ter esse problema. Lembra da reforma da Previdência? Eles falaram assim, ó, até 2030 vamos economizar R$1 trilhão. Uhum. Por que eles não falavam 2040? Porque 2030 era esse fechamento. Todo mundo já sabia e não avisa a população. Tem muita gente que não faz ideia e vai chegar 2030 e não vai continuar não fazendo ideia. Não vai entender, mas o que aconteceu? Esse é o problema. Então, assim, eles já sabem que 2030 tem que haver uma nova reforma, ou senão o sistema colapsa, quebra. Uhum. Por quê? É um pacto entre gerações. Você está chegando cada vez mais gente para bancar as pessoas que estão aposentando. Se você não está chegando mais ninguém, quem que vai pagar essa conta? E aí complica. A conta não fecha, né? Tá vendo? Esse pessoal que nasceu em 2000, vou contar uma história para você. Vocês nunca vão se aposentar na vida. Que assim seja. Não consigo ficar sem trabalhar, não. Então pronto, fechou. Mas assim, aí a gente só vai diminuindo, né? A gente faz aquele famoso trabalho 4 vezes na semana, sabe? Isso. Não, a gente vai inventando as... E a parte boa. Quem tem aí 20 e poucos anos hoje, tem o tempo a seu favor. Você pode ir criando. Igual você está guardando já todo mês, não é isso? Dinheirinho, fazendo a previdência privada certinha. E aí, ou pelo menos fazer um investimento aí em renda fixa e tal. Por quê? Porque isso vai te garantir um futuro que provavelmente seus pais não pensaram nisso, ou seus avós não pensaram, porque eles acreditavam fielmente no INSS. E que agora a gente pode... Eu tenho certeza que não dá para... Não, mas é interessante, né, professor? Porque assim, a partir do momento que a gente começa a saber de uma situação, a gente tem um tempo ali para a gente poder pensar e bolar estratégias para a gente saber o que fazer diante daquilo. Então, uma pessoa que sabe que corre esse risco lá na frente de chegar em 2030 e acontecer isso de ter que sustentar mais pessoas, né, ter mais pessoas, tem que trabalhar para sustentar um número ainda maior, a pessoa tem que se planejar financeiramente. Então a gente está falando ali de 7, 8 anos que a gente tem para começar a construir isso. É um tempo bom? Poderia ser mais? Tudo bem, mas a gente está falando de 7, 8 anos que tem para já fazer isso, para não correr o risco de chegar lá na frente. A gente torce para que o quê? Que a situação seja diferente, que a gente cresça enquanto país, mas a gente tem que fazer a nossa parte, independente se o país for fazer ou não. Porque na verdade esse é o ponto. Se você fizer a sua parte para você, a sua família vai estar protegida ali. Mas é um desafio. Você tem que ter um desafio tanto para aqueles que estão começando, que estão aí com seus 20 anos, quanto aqueles que têm 50. Porque olha a loucura. Eu estou falando que 2030 isso vai fechar a janela demográfica, o sistema vai demorar um pouquinho, né? Ele começa a engrepar e começa a ter problema. Quando a pessoa chegar lá nos 65, o que ela queria era se aposentar. E qual o risco dela ir lá, bater na porta e falar, escuta, na sua vez, eu acho que não vai ter pão. E aí, se ela não se preparou? Ela não porque corre o risco de chegar lá e você querer se aposentar por condições, às vezes, físicas que você não consegue, né? E aí, às vezes, é capaz de até falar, não, mas mesmo por invalidez, não tá dando não. Acabou. Vamos pensar no extremo ali, que aconteceu com Portugal e Grécia, que tinham aposentadorias muito boas e que já tinham uma população idosa, né? Se você for pensar, são 2 países que têm uma população muito velha, porque os jovens foram para outros países, lá foi diferente, né? Aqui o que acontece? De alguma maneira, está tudo dentro do Brasil. Se você sair de uma cidade pertinho do interior aqui, vir para Prudente, ou sair daqui e for para São Paulo, você está pagando dentro do mesmo sistema. Sim. Né? Os mais jovens que moravam em 2 economias periféricas, né? Grécia e Portugal, e que tinham muita qualificação, eles iam para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra e começaram a contribuir para outros países. As pessoas mais velhas ficaram ali, recebiam muito bem, até que o país quebrou.
E o que fizeram, tanto em um caso quanto no outro? Cortar as aposentadorias em mais de 40%. Então, está falando assim, ó, eu me aposentei aqui ganhando, sei lá, R$ 4.000. Olha, a partir de agora você vai ganhar 2.100. Ué, como é que eu faço? Ou você paga, recebe 2.100, aceita, ou ninguém mais vai receber nada. Então imagina naquele momento que você mais precisa, é naquele momento que você supostamente chegou no momento de descansar e desfrutar, ter um corte desse, a coisa complica. Então, porque aí já tá num período onde não tem mais essa de você conseguir se preparar, que nem você tem hoje enquanto mais jovem, né? Exatamente. Ali é uma decisão que... Ou até mesmo quem está economicamente ativo, já está ali, ó, você fala, ó, você sabe que hoje você não vai morrer com 42 anos, você não é idoso. Você vai viver ali perto de 80 anos, no mínimo. Como é que você vai fazer para se sustentar até lá, se o sistema colapsar? Eu vou ter esse investimento, eu vou ter feito isso. Igual antigamente, não tinha, tinha aquela coisa assim, ó, a pessoa foi, se esforçou, comprou uma casinha, começou a alugar, com o valor do aluguel construiu outra, com o valor de 2 construiu 3. Como é que tá seu avô? Não, ele tem 3 casas de aluguel. Pronto, né? Independente. Sempre tem alguém que tem uma historinha dessa, né? Que eu vou... Não é muito comum. Tinha uma terrinha ali, aí fez isso, aí... Era muito comum. Então, mas por quê? Porque as pessoas antes, se a gente for pensar, a lei da aposentadoria tem menos de 100 anos no Brasil. É recente. Então, se você faz 3 gerações atrás, as pessoas nasceram sem se aposentar. Né? Elas não conheciam a aposentadoria. E aí elas já vinham com essa coisa, olha, eu preciso construir o meu futuro. E por isso tem lá o vô que tinha 3 casas, que fez não sei o quê. Mas porque, e o que a gente está falando agora, ó, pessoal, no século XXI, preste muita atenção. Assim como no começo do século XX, o seu avô teve que lutar para construir o seu futuro, hoje é a mesma coisa. Comece a se virar. É por isso que eu vou aumentar meu limite do cartão. Brincadeira, professor. Mas e diante disso, assim, o que a gente encontra como solução a ser feito? O que a gente tem que tomar de partida agora? A gente consegue influenciar nessa construção de transformar nisso, de crescer ainda mais para se tornar um país assim, de primeiro mundo? Ou depende só do governo que vai investir em escolas, isso tem parte deles, em saúde e tudo mais? O que ativamente a gente pode fazer? Vamos pensar assim, ó. Eu acho que isso é a minha visão. Sim. Tem pessoas que podem ter visão diferente. O primeiro, não espere nada do governo. Né? O governo no Brasil, nos últimos 200 anos, não fez muito pelo país. É pouco provável que ele faça alguma coisa nos próximos 7. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Vamos lá, do ponto de vista individual, investir em educação é sempre um investimento. Então, se você quer fazer isso para o seu filho ou para você mesmo, novas tecnologias, o que estiver acontecendo, faz para quê? Para que você aumente a sua renda. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista de mercado, entenda que se você quiser investir em alguma coisa, é muito melhor investir em alguma coisa para o pessoal mais idoso do que fazer ou montar uma loja de brinquedo. Porque a possibilidade de ter um aumento de pessoas nesse setor é muito pequeno e no outro é muito grande. É outro ponto. E o terceiro, se a gente for pensar, aumento de produtividade vindo da educação, que a gente já falou, como é que você guarda esse dinheiro? Né? Se você fizer essa parte e tiver esse patrimônio, você faz o melhor para você, né? O Bruno faz o melhor para ele, eu faço o melhor para mim. Se todo mundo fizer o melhor para si, acontece o melhor no país. Então, vamos tentar nos organizar, porque não existe muito... A mudança demográfica não vai ocorrer. É pouco provável que você fale para sua namorada, bem, eu vi lá um podcast nosso e eu quero ter 5 filhos. O que ela vai falar para você? Eu não duvido, assim, depois de casado financeiramente bem, de rolar, viu? Eu sou daqueles, assim, que só débito, assim, ainda. Acho legal. 5 filhos. Com dinheiro, professor, pra mim não tem problema não. Conseguindo dar uma educação, sustentar todo mundo bonitinho, eu uso até aquelas roupinhas igual junto. Antigamente era assim. Eu acho o máximo, acho. Não, mas, vou te dar um dado para você pensar 2 vezes.
Um filho da classe C no Brasil, quando ele nasce, se ele chegar até a faculdade, custa em média R$ 400.000. Um filho da classe média, ou seja, que ele já vai numa escola privada, que ele já tem coisa, de quando ele nasce até ele completar 18 anos, ele custa 1.200.000. E um filho da classe A no Brasil, né, que é aquele pessoal que já, para mim é ostentação, mas enfim, nesse mesmo período custa R$ 5 milhões. Faz qualquer um, multiplica por 5. Vamos de 6 filhos, então. Não, brincadeira, mas é que eu acho que pra mim, assim, influencia um pouco, né, nessa questão, porque eu sei o quanto meus pais se esforçaram pra me dar oportunidades, né, de escola particular e tudo mais, então eu também quero proporcionar daí pra mais meus filhos. Então a regra vai ser assim, ó, vou trabalhar, estudar sempre pra ter condições financeiras pra poder ter. Aí enquanto, falando assim, ó, tem condições de ter mais um, entrou no cálculo, manda bala. Aí vai indo. Aí o forninho vai ser. Vai depender do quanto de fermento tiver no bolso, que é o dinheiro. Porque se for 5 filhos, são 6 milhões, né? 6 milhões é o suficiente para alguém nunca mais precisar trabalhar. Então, esse é a conta que a maioria das pessoas fazem. Então, ela fala Por assim, isso que é mais difícil hoje das pessoas pensarem em ter filhos, né? exatamente. Porque tem toda essa questão, né? Também, professor, de vou ter um filho, mas eu não vou ter condições de fazer isso pra ele, daí vai passar por dificuldade, vai sofrer, isso, aquilo. Tem toda essa história também hoje, né? Tem, mas honestamente. Não é tão assim também, né? Professor, você tem 4 filhos, né? Tem 4 Olha filhos. lá, vocês estão vendo o tanto de milhão que ele tem, né? Não, ele se entregou. Ele se entregou sem querer, mas. Mas eu teria se eu não tivesse. Não, mas tem esse lado ótimo também. Sim. Ó, honestamente, se você fizer a continha lá, 4 milhões, eu teria os 4 do mesmo jeito. Não dá pra colocar dinheiro nisso. A gente fala brincando assim, mas. Então, é uma coisa que. Mas, foi suado. O negócio é. Mas é estímulo também, né, professor? Ter um filho também dá um estímulo de você saber que você tem que cada vez mais fazer pra poder ajudar. Eu sei quanto meus pais se esforçaram e foram atrás de muita coisa pelo fato de saber que tinha eu e meu irmão pra sustentar. Então, eu sei que eles queriam que a gente tivesse melhores oportunidades. Então, assim, sei que o esforço deles foi ainda maior pra ir atrás de conseguir fazer acontecer. Então, acho que... E tem no final essa história da questão da família, do vínculo, pai e mãe. Não, isso aí não tem nada que... Não tem dinheiro que pague. Isso aí é uma coisa que é muito gostosa. E eu acho legal até o fato de você saber tô deixando uma pessoa no mundo, sabe? Eu vou partir, mas tem alguém ali que vai ficar por mim, assim, acho que... Nossa, acho demais isso aí. Então, quer dizer, isso é um fato, é um valor, mas como a gente sabe que nem todo mundo pensa assim, você tem alguns lados negativos. Por exemplo, o crescimento econômico, com a diminuição da quantidade de pessoas, vai ser cada vez mais presente. Se você não tiver aumento de produtividade, você está falando assim, passando 2030, corre-se o risco de a gente ter crescimentos mínimos nos próximos 40, 50 anos. Você não tem gente chegando, quem está ali fala, ixi, vai ficar ruim, aí guarda, aí cresce menos ainda, e quando cresce menos, você fala, tá vendo? Sabia disso. E guarda ainda mais, e a gente corre esse risco. E um outro lado é que o funcionalismo público no Brasil tem salários maiores, tem de alguma maneira uma série de benefícios, principalmente o setor do judiciário e tal. E a gente vai ter que sustentar esse povo. Até financeiro, né? Para um funcionário público conseguir, às vezes, até um empréstimo, algum benefício assim, é bem mais fácil. É bem mais fácil, porque supostamente ele sempre vai ter aquele dinheiro, né? Ele vai ter esse dinheiro. E o ponto é, até quando o governo consegue manter um estado desse tamanho? Então, algumas coisas que para nós... Que também é possível que aumente, né, agora, né? Tem bastante coisa de concurso, várias coisas abrindo assim, acho que vai aumentar mais ainda, né? Olha, tem essa visão do governo atual de ter essa máquina pública maior, mas honestamente eu acho temerário, assim, para a economia, porque é o seguinte, não tem almoço grátis, alguém vai ter que pagar. Então, você tem, lembra que tem aumento ou de pessoas ou de produtividade. O aumento de produtividade é a capacidade de cada um de fazer. Quando o governo abre um concurso público que tem estabilidade, salário maior que a média, quem que vai entrar ali? Quem ralar, quem tiver maior capacidade de entrar.
E olha a maldade da estrutura econômica. O governo pega as melhores mentes para colocar dentro de um setor público que produz menos. Né? E aí falta o outro lado aqui. Ó, se a gente fosse pegar o oposto disso, nos Estados Unidos, quem trabalha no funcionalismo público ganha menos do que a média nacional. Caramba. Então, se a gente fosse... E aqui é o contrário, ganha 2 vezes mais do que a média nacional. Então, se o Bill Gates tivesse nascido aqui, ele tinha feito concurso para o TJ, para qualquer lugar, e tinha ficado lá. Ele nunca teria abrido a Microsoft. Por quê? Porque eu vou correr o risco e aqui eu vou ganhar 40 pau por mês. Quer saber? Vou usar a minha inteligência para passar no concurso. Quem nunca ouviu uma mãe falando, presta concurso público? Não é? Tá segurado, tá pro resto da vida. Então esse talvez é o maior problema. Então a gente tem ou aumento de produtividade ou de pessoas. Pessoas a gente não tem mais. Produtividade, eu preciso ter uma sociedade mais dinâmica. Quanto menos dinâmica ela for, menos produtiva. E aí é o seguinte, faz a sua parte, eu faço a minha, o Bruno faz a dele, e a gente tenta se equilibrar. Mas é um grande desafio. Interessante. Professor, só para a gente finalizar então, quais pontos de atenção você coloca assim como importante para quem está nos assistindo aí poder observar durante esse período, né, até 2030 que vai acontecer essas mudanças, o que a gente vai ter que ficar de olho? Olha, o primeiro ponto é que pode ser que tenha mudado essa curva por causa da pandemia que a gente teve. Sim. Ainda não tem dados oficiais do IBGE dessa nova curva. Aí pode ser que se torne 29 ou pode ser que se torne 35. Né? Então, existe um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo. Ainda não se sabe exatamente quantas pessoas tiveram menos filho na pandemia ou, infelizmente, quantas pessoas de idade morreram mais. Então, essa conta o IBGE ainda não demonstrou. Ficar atento aos dados, ficar atento principalmente à sua produtividade e à sua rentabilidade e entender que o futuro está aí. Ele vai chegar, não vai ter jeito. E vai depender principalmente de você. Se você não fizer por você, dificilmente você vai ter o Estado que vai conseguir fazer. É isso então, professor. Finalizou com frase de efeito, hein? Gostaria de agradecer você que nos assistiu, nos acompanhou até o final desse vídeo. Acredito que também tenha sido esclarecedor para vocês, assim como foi para mim, também o professor explicando todos esses dados. E é que nem o professor falou, se preocupe com você, invista em você, invista no seu dinheiro, saiba o que fazer com ele, que dessa maneira, se cada um fizer seu papel, vai ajudar e muito nesse crescimento, sem ficar dependendo apenas do Estado. Até a próxima, nos acompanhem em nossas redes sociais, como Sicoob Paulista, nosso informativo econômico, onde o professor sempre está postando pílulas diárias, nas quais sempre vai estar atualizado sobre tudo o que acontece no mundo da economia. E até a próxima. Tchau, tchau.